Vamos lá então, pessoal, iniciando aqui o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 4, Esperanças e Consolações, o capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e nós estamos no item número 4, Natureza das Penas e Gozos Futuros. Ou seja, nós vamos estudar então aqui nesse capítulo sobre natureza das penas e gozos futuros, que significa então em que consiste exatamente esse estado de felicidade ou infelicidade que se encontra no mundo espiritual para todos aqueles então que retornam depois dessa jornada terrena. Quando nós estudamos sobre as diversas escolas religiosas existentes hoje no nosso mundo, todas elas, exatamente por serem espiritualistas e, portanto, por trazerem a ideia de continuidade da vida no mundo espiritual, e a gente fala sobre ideia num sentido geral, mas que todas elas trazem, por princípio, a realidade do mundo espiritual. Então, cada uma apresenta uma realidade, apresenta algo que os espíritos, então, vão encontrar nessa nova dimensão, nesse novo ambiente. Quando eu comecei a ler esse texto agora de manhã, aqui preparando o nosso estudo, bom dia pessoal que chegou, eu pensei naquele conto, né, que fala sobre aquelas 72 virgens, né, que geralmente se fala sobre o islamismo, e eu pensei, deixa eu ver exatamente do que fala esse termo. E aí então ele fala no próprio Alcorão, eu consultei isso num site islâmico, que mostra para nós que os homens encontrarão com donzelas, 7 donzelas no mundo espiritual, para aqueles que são justos. É claro, né, que a gente vai encontrar muitas vezes nesses textos antigos, e até mesmo no próprio cristianismo, nós também encontramos uma ideia assim. Basta a gente lembrar que numa das cartas de Paulo ele diz que as mulheres devem obedecer aos maridos. Então não é diferente quando nós vamos para o islamismo, que saiu ali, né, ele foi apresentado, desenvolvido no século VII. Então a ideia de uma sociedade patriarcal, principalmente naquela região do Oriente Médio, na Arábia, ali naquela região continental do Oriente Médio, nós vamos encontrar sociedades em que os homens dominam e as mulheres acabam vivendo essa submissão, coisa que acontece até hoje, quando nós encontramos, né, todas essas restrições, as punições, os constrangimentos que as mulheres vivenciam. Então, quando nós falamos sobre a ideia do mundo espiritual, nós percebemos que você não pode separar, fazer essa dicotomia, essa divisão entre realidade do mundo físico com realidade do mundo espiritual. Ou seja, se uma sociedade no mundo físico vive com determinada cultura, por exemplo, essa diferença de uma sociedade patriarcal em que as mulheres acabam sendo submissas, naturalmente que isso se reflete também nas suas crenças. Não dá simplesmente para nós imaginarmos que você imagina um ambiente espiritual absolutamente justo, sendo o mundo físico injusto. É uma relação direta. Tanto é assim que quando nós falamos no próprio cristianismo, quando se fala sobre o paraíso no mundo espiritual, ele tem características do próprio paraíso terrestre, que seria ali aquele ambiente que traz uma beleza, por exemplo, da natureza, que traz ali de certa forma, embora de uma forma sublimada, né? Sublimada não, né? Seria uma forma mais sublimada. Os prazeres do mundo físico, só que agora com muito mais pureza, com muito mais, sem aquela relação de culpas e tudo mais. E aí então nessa procura toda eu acabei também entrando num site de apologia cristã, ou seja, um site que defende as ideias cristãs. E exatamente numa página que dizia para nós quais são as concepções de paraíso em diversas religiões. E aí então lá também se encontrava a doutrina espírita. Então, antes de fazer esse comentário aqui a respeito
do que pensa essa ou aquela religião, eu vi também que naquele site eles falavam sobre as diversas religiões, incluindo a doutrina espírita. Então eu pensei que não seria justo nós fazermos aqui um apontamento sobre uma determinada interpretação de paraíso no mundo espiritual, sendo que num outro site eles também vão dar a opinião deles, naturalmente de uma forma equivocada com relação às religiões com a qual eles não concordam ou eles não têm nenhum tipo de afinidade. Então, na verdade, nós vamos falar dessa realidade que nós vivemos aqui hoje. Então, independente do que cada religião diz, mas, de um modo geral, nós transferimos para o mundo espiritual aquilo que nós vivemos aqui, no mundo físico. Então, eu imagino que nós pegamos, por exemplo, ideias que nós falamos que no mundo espiritual nós vamos encontrar palácios, nós vamos encontrar ali palácios recobertos de ouro, nós vamos encontrar um ambiente paradisíaco na sua paisagem, no seu estado de espírito, ou quando nós falamos sobre todo o sofrimento que existe no mundo espiritual, nós vamos falar em ambientes de fogo e enxofre, ambientes de muito sofrimento, de torturas eternas. Então, percebemos que as mesmas dores que nós vivemos aqui no nosso mundo material, nós transferimos também para o mundo espiritual. Mas aí então Kardec colocou essa questão aos espíritos, porque se nós olhamos o mundo espiritual pela nossa perspectiva, é muito natural que nós transferimos para ele, para o mundo espiritual, aquilo que nós acreditamos, que nós imaginamos ser. Ou até mesmo as orientações que chegam através da intuição, através das revelações, através da mediunidade, cada religião ali tendo uma forma de receber essas informações, nós fazemos a nossa interpretação. Então, se nós não criamos o nosso paraíso, nós interpretamos esse paraíso do nosso jeito. Então é muito difícil nós estabelecermos uma realidade sobre o mundo espiritual. E aí então qual é a melhor forma? Pedir aos próprios espíritos que tragam para nós então a definição. Para esse caso em especial, o que significa exatamente ser feliz ou infeliz no mundo espiritual? Em que consiste a felicidade do desencarnado? Vocês se lembram, bom dia Simone, que nós conversamos sobre a felicidade terrena e nós temos uma definição bastante limitada do que é felicidade, porque para nós felicidade ela se confunde, assim como outros conceitos que nós já falamos, o conceito de felicidade, o conceito de amor e o conceito de caridade. A felicidade para nós está ligada diretamente a um estado de prazer que nós vivemos, e esse prazer pode ser determinado pelas posses que nós conquistamos, pelas companhias que nós temos, pela posição que nós ocupamos no mundo, pela segurança, pela estabilidade que nós temos. Então nós dizemos, olha, eu sou muito feliz, porque eu tenho tudo o que preciso, estou onde eu quero, e tenho do meu lado quem eu quero também. Então eu sou feliz. Mas aí nós vamos perceber que se esse espírito então desencarna, ou de uma forma bastante simples, se ele morre, ele vai perder tudo aquilo que ele tem. Ele não vai ter a companhia de quem ele queria ter, ele não vai ter mais a posição que ele acreditava ter, e todas as suas posses vão ser simplesmente fragmentadas e destruídas e distribuídas para outras pessoas. Então, aquele estado de felicidade que ele tinha quando encarnado não vai acompanhá-lo no mundo espiritual, o que vai fazer com que ele então se torne um espírito infeliz. Portanto, aquele momento de satisfação relacionado com o mundo material é temporário. É um momento que ele desfruta de certo prazer. Quando nós falamos de amor, só para a gente lembrar, o amor está muito relacionado com a nossa visão por uma questão, por ideias de apego, por ideias passionais. Então, quando nós falamos em amor, falamos daquela pessoa que está do nosso lado, falamos do nosso trabalho, falamos da nossa família. Então isso é a ideia de amor para nós. Mas para as pessoas que eu não gosto, então esse amor não existe. Quando nós olhamos, por exemplo, os jornais atuais, nós vemos então ali personalidades que vão aparecendo, atitudes, debates, críticas e tudo mais. Então o nosso amor ele é muito
muito tendencioso. Nós direcionamos esse sentimento apenas para aqueles que trazem para nós algum tipo também de prazer. Eu amo as pessoas que me amam naturalmente. Eu não vou amar alguém porque eu não tenho qualquer simpatia. Então a nossa ideia de amor também é bastante limitada. E a caridade, como nós já conversamos, também. A caridade ela se dá não por uma iniciativa realmente de amor ao próximo, de um modo geral. A caridade ela se dá por uma necessidade que o indivíduo tem de trabalhar para se reequilibrar, ou é por medo, ou é por culpa, ou é por autopromoção. Então, também encontramos aqui no nosso mundo, de uma forma bastante rara, aqueles que são realmente felizes, dentro da condição de um espírito encarnado naturalmente, aqueles que amam verdadeiramente, também na condição de encarnados, e aqueles que fazem a verdadeira caridade também na condição de encarnados. Isso porque no mundo espiritual nós então extrapolamos todas essas fronteiras que existem aqui do mundo físico, e no mundo espiritual é muito diferente, onde a caridade, o amor e a felicidade são vividas realmente de um modo muito mais intenso, de um modo muito mais profundo e também muito mais real. Então, por isso, para que a gente não faça essa interpretação equivocada do mundo espiritual, a realidade, então, é perguntar aos próprios espíritos o que vem a ser a felicidade. Ou mesmo, a gente lembra que não apenas pensando naquilo que existe de melhor, mas também temos que pensar naquilo que traz, que vem como resultado dos equívocos que nós praticamos. Então, de que forma que vem, entre aspas, o castigo dos espíritos que se equivocam aqui no mundo? De que forma que vem essas penas, as penalidades que os espíritos sofrem por viverem equivocadamente? Em que consiste esse sofrimento? Então Kardec, nesse item, diferente dos anteriores, ele trouxe para nós aqui várias perguntas, da 965 até a 900... Deixa eu ver aqui... 965 até 982. Olha só, temos quase 20 perguntas, né? 17 para ser mais preciso aqui. Então vamos a elas. Tem aqui o suporte de Miramês também, quando a gente pegar aqui uma pergunta que mereça aqui um aprofundamento, a gente vai então recorrer ali ao texto de Miramês para nos ajudar nessa interpretação. Então, questão 965. As penas e gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? E aí então a gente vai lembrar também que eu comentei com vocês agora, né, que nós geralmente transferimos para o mundo espiritual aquilo que nós vivemos no mundo físico. Então, se eu sei que, por exemplo, a dor física para nós é um castigo, é uma punição, sempre bom, né, Didima? Então, se a dor física para mim é uma punição, se a dor física me proporciona um desconforto, um sofrimento muito grande, é muito natural que no mundo espiritual eu imagine também o espírito sofrendo fisicamente. Daí então que é colocado, quando ele fica aí nas chamas do inferno, porque ali ele vai ser queimado, ele vai ser torturado, ele vai se machucar. Então nós levamos para o mundo material. O mundo material para o mundo espiritual. E a felicidade é a mesma coisa. Os prazeres que nós sentimos nas atividades físicas, nós imaginamos que esses prazeres também vão nos acompanhar no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual não existe nada de físico. E agora? Eis a pergunta então de Kardec, a resposta. Não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não lhe enfraquece as sensações. Então nós lembramos, né, que realmente o corpo físico ele é para nós ali um elemento que limita as nossas percepções. Então, quando eu estou no mundo físico, eu dependo dos meus sentidos. O meu olfato, paladar, audição, visão, tato, esses são os meus sentidos. E, eventualmente, eu tenho ali aquele sexto sentido, que são as percepções extrasensoriais, que vão além dos meus sentidos naturais, dos meus sentidos físicos. Então eu tenho aquela sensibilidade que faz com que eu perceba
elementos que vão além da matéria. Agora, no mundo espiritual, já que nós não temos mais essas limitações, e naturalmente quando o espírito se encontra já adaptado a essa realidade do mundo espiritual, isso porque nós lembramos que não basta o espírito desencarnar acreditando que chegando no mundo espiritual ele rapidamente vai assumir a sua, entre aspas, condição de espírito. Ele pode estar no mundo espiritual vivendo como encarnado, vivendo as mesmas dores, vivendo as mesmas sensações, que na verdade são repercussões que caem sobre ele, e ele potencializa isso com o seu pensamento acreditando que essa é uma verdade. Então, mas quando o espírito se encontra adaptado, aí então ele tem as suas percepções ampliadas e, portanto, como é colocado para nós aqui, ele se torna muito mais impressionável. Então a felicidade é para ele uma felicidade potencializada, assim como o sofrimento também para ele é um sofrimento potencializado. Vamos entender um pouquinho mais aqui o que Miramês fala para nós dessa questão. Sofrimentos depois da morte. Ele já começa trazendo para nós a ideia do sofrimento, né? Não podem ser puramente físicas as penas e gozos da alma. A mudança de mundo influi a nos dizer que esses haverão de ser de conformidade com o plano que habita. Desde quando ela mude de faixa, tudo que a cerca tem afinidade com o seu modo de viver. A matéria, podemos dizer, se purifica, alterando-se as suas propriedades pelas quais a conhecemos, e tomando nomes diferentes. O próprio espírito também passou por várias nomenclaturas. Já pertenceu a muitas divisões para chegar à condição de espírito imortal consciente. A alma propriamente dita não é matéria, nem a matéria é a alma no seu termo definido. Isso porque ele coloca, né, porque que é importante essa observação, porque a gente já estudou sobre o fluido cósmico universal e nós vimos que o espírito também é formado desse fluido, mas numa constituição que nós sequer imaginamos o que seja exatamente, porque o espírito é alguma coisa. Se ele é alguma coisa, ele é formado por alguma coisa. Por isso então Miramês coloca, né, que a alma, o próprio espírito, deixa eu ver aqui, a alma propriamente dita não é matéria, nem a matéria é a alma no seu termo definido. No entanto, uma se confunde com a outra por serem interdependentes para manifestarem suas qualidades. Esse assunto tem outros aspectos que os homens ainda não podem notar. Essa questão de matéria, espírito, fluido, então nós não conseguimos ainda entrar nesse mérito, né, porque a nossa realidade é de matéria densa, e tudo aquilo que é espiritual para nós ainda se torna bastante abstrato. E o que é abstrato não pode ser visto, compreendido, né, não pode ser mensurado, digamos assim. Então esse assunto tem outros aspectos que os homens ainda não podem notar. A vida tem seus segredos para que possas buscar sempre o melhor entendimento sobre as leis naturais. Nada tem de carnal as penas e gozos dos espíritos, a não ser quando estão revestidos de carne, com outros tipos de sensações. O mundo dos espíritos tem variadas faixas de vida, e cada uma com a sua específica sensibilidade, em que o espírito assegura para viver cada vez que subir mais, de ele que elevar-se por sentir e saber dos que já foram. Quanto mais crescimento, mais felicidade. Então aqui também tem uma observação importante, colocando para nós, né, que cada um com a sua específica sensibilidade. Então a gente lembra que os espíritos, por exemplo, que vivem nas regiões mais densas, nas regiões mais infelizes, eles têm ali um grau de percepção, um grau de sensibilidade, diferentemente daqueles espíritos que vivem nas esferas mais elevadas. Através dos livros, principalmente, né, dos livros de André Luiz, nós temos uma percepção sobre muitas dessas esferas, mas ainda assim esferas bastante limitadas.
nós percebemos, por exemplo, que até agora o que nós estudamos de André Luiz é Nosso Lar como sendo ali a referência do que ele encontrou de melhor até aquele momento. O resto, tudo que veio depois, veio abaixo daquela condição. Então nós vimos ali regiões de grande sofrimento, nós vimos postos de socorros, nós vimos ali hospitais, nós vimos ali outros ambientes, sempre abaixo de Nosso Lar. Mas e para compreendermos aquilo que é acima de Nosso Lar? Eu me recordo, já há bastante tempo eu li um livro, que era muito mais um livro espiritualista, né? Muito mais não, era um livro espiritualista, já que não era espírita. E a história dele falava sobre um indiano. Ele era hindu e ele vivia, né, ele fazia esse trabalho de meditação, esse trabalho de se espiritualizar e tudo mais, e ele tinha um mentor espiritual com o qual ele tinha contato. Ele tinha também a mediunidade bastante ostensiva, e ele então, durante esses trabalhos de meditação, de desdobramento e tudo mais, foi proposto a ele fazer uma viagem no mundo espiritual. E ele viajaria, né, não sei se isso era alguma coisa cabalística, mas ele viajaria 7 esferas no mundo espiritual. Desde aquela esfera mais densa até aquela esfera mais sublime. E ele foi relatando coisas que parecia, de alguma forma, ser fantasiosas. Ele dizia, por exemplo, né, que em ambientes que ele frequentava, me recordo vagamente, né, você percebia cores na atmosfera. Não era, por exemplo, o arco-íris, que dependia da refração da luz naquela gota d'água, né, que fazia o papel de prisma para dispersar as cores, mas você via cores. Você via sons na natureza. Então ele trazia uma descrição para nós que dava impressão de alguma coisa relacionada, guardadas as devidas proporções, com Alice no País das Maravilhas, vamos dizer assim. Então, há muita coisa de fantasia, muita coisa que não era possível nós racionalizarmos e tudo mais, mas esse hindu, então, ele visitou essas esferas do mundo espiritual. Seria mais ou menos isso, Dudu, um desdobramento cósmico, né? Mas assim, a forma como ele descrevia, a gente dava aquela coçadinha atrás da orelha e falava assim, poxa vida, mas é uma coisa tão colorida, uma coisa tão feliz, uma coisa tão alegre, tão ilustrada, que não sei se é assim, né? Ou seja, nós temos uma grande dificuldade para compreendermos o que é exatamente viver no mundo espiritual. Nós pegamos, por exemplo, espíritos como Dr. Bezerra de Menezes, como Joana, como Emmanuel. Onde será que eles vivem? Como será o habitat onde eles estão? O que tem de diferente daquilo que é descrito em Nosso Lar? Porque o que nós vemos, né, ao lermos o livro de André Luiz, é sobre os espíritos de esferas superiores que vão até Nosso Lar ou até um outro ambiente, né? Tem até aquelas câmeras de materialização que nós vimos, onde vem ali uma entidade de um ambiente superior e ele se materializa e só a presença dele já provoca aquele efeito naqueles espíritos, naquela faixa vibratória, né? Só de estar próximos a ele. Então imagina todos os habitantes viver naquela mesma condição. O que seria isso para nós? Então é realmente bastante difícil de nós entendermos o que é estar no plano espiritual nessa condição. Mas o que ele coloca para nós aqui, que cada um tem a sua sensibilidade específica, exatamente mostrando aqueles espíritos muito mais ligados ao mundo físico e aqueles muito mais elevados. Dr. colocou, né, hoje vejo que tudo para o mundo espiritual pode ser possível, nossa visão é ainda muito distante. Fica na dúvida desses estados espirituais. Mas o grande problema que nós encontramos é quando, por exemplo, através do desdobramento, você vai ao mundo espiritual, quando você volta para relatar, você vai usar as referências que você tem aqui no mundo físico. Isso, 965, Namone. Eu estou lendo, bom dia, eu estou lendo aqui o comentário de Miramês sobre essa questão, tá? Então, assim, o encarnado, quando ele volta do mundo espiritual de uma experiência de emancipação, ele vai relatar aquilo que ele viu com suas palavras. Mas a gente lembra que muitas vezes as nossas palavras para relatar o mundo espiritual, o nosso vocabulário, ele é tão pobre que a gente vai acabar usando termos que nós usamos aqui para falar do mundo espiritual. Então a gente acaba limitando demais aquilo tudo. Nós não temos palavras, expressões, ideias para descrever aquilo que é tão sublime.
Então a gente acaba descrevendo de uma forma fantasiosa. Por isso é muito difícil para nós entendermos o mundo espiritual, mesmo que os espíritos se esforcem para explicar alguma coisa, mas a gente não compreende. É aquela brincadeira que eu faço com vocês, né? É você descrever o sabor de um chocolate para alguém que nunca comeu chocolate. Descrevam para mim qual o sabor do chocolate. A gente vai fazer caras e bocas e gestos, né? Ficar ali, ai, que delícia que o chocolate é e tudo, mas qual é o gosto exatamente do chocolate? Nós não sabemos. Ou então, de uma forma mais adrenalítica, você saltar de paraquedas e você tentar explicar para alguém qual é a sensação de você saltar de paraquedas, se você nunca saltou. Você vê, você vê a Terra daquela altura, você se vê caindo, o vento batendo no rosto, o coração disparado, a adrenalina espalhada pelo corpo todo, e você vai descrever para alguém vai olhar para você e dizer assim, ah, tá, entendi. Mas na verdade não entendeu. Porque somente quem vive essas sensações, o prazer do paladar, o prazer de viver essa adrenalina, é quem experimentou essas experiências. Do contrário, fica no campo teórico. Então não dá para a gente descrever a felicidade no mundo espiritual de uma forma teórica. Você tem que viver essa felicidade. E nós não tivemos ainda uma descrição clara do que vem a ser isso. Todos os relatos chegam para nós trazendo informações de uma forma bastante paralela que nós, com aquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Então, se você é um espírito numa condição mediana, os espíritos descrevem do mundo espiritual um ambiente onde espíritos de uma condição mediana vivenciam. Não dá para a gente trazer, por exemplo, um ambiente angelical dos espíritos puros para espíritos que vivem na matéria. Não é possível, nós não temos essa capacidade de assimilação. Mas vamos em frente aqui. Quando ele disse aqui então, né, quanto mais crescimento, mais felicidade. Antes Dudu colocou, né, tenho como exemplo a minha ida à colônia São Luís, né, onde os pássaros voam sobre nós, pousam nos ombros da gente sem medo, né, as flores mais lindas, com suas cores fortes, né, o céu não é nosso céu, o branco não é o nosso, né, o branco é luz, etc. Pois é, então, mesmo assim, acaba sendo difícil, só quem viu isso realmente consegue perceber. Bom dia, professor. Mas vamos em frente. O espírito, quanto mais livre das paixões inferiores, mais sensível fica para sentir e registrar o mundo que o cerca. Ele compreende, pois, que a alma tem poderes que nós mesmos, no plano de vida do mundo espiritual, ignoramos, quanto mais os que se encontram na Terra, envolvidos nas paixões terrenas, aturdindo seus sentidos com coisas que para nós são ilusórias. Vejam só essa descrição, que até mesmo para eles que estão no plano espiritual, como diz Miramês, a alma tem potencialidades que até mesmo eles desconhecem. Imaginemos nós aqui do mundo físico. Tati, bom dia. Porque o fato do espírito, como eu coloquei para vocês, estar desencarnado, não significa que ele conheça todas as sensações e prazeres reais do mundo espiritual. Ele vai viver dentro da sua faixa existencial, dentro da sua capacidade de percepção e assimilação. Imaginemos nós aqui do mundo físico se conseguimos fazer isso. Ainda mais nós aqui envolvidos sempre, né, nesses tantos problemas que nós criamos no campo da ilusão. Vamos em frente. A matéria, para os espíritos ignorantes e endividados, se assim podemos dizer, é uma bênção de Deus por lhes fazer esquecer as suas artimanhas. Já o espírito livre, este é mais sensível, e tudo que ele pensa já vive. A carne é um esconderijo para a alma, servindo-lhe de amparo para a limpeza do seu karma. Deus não iria criar a lei da reencarnação por brincadeira, mas no sentido de despertar valores que o espírito conduz na sua intimidade. E quando despertada a fé no coração humano, ela lhe faz grandes prodígios. Então lhes disse Jesus, aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres.
e desde aquele momento a sua filha ficou sã. A fé tem poderes a que a natureza divina obedece sobremodo nos planos ensinados por Jesus, como quando ele disse: a tua fé te curou. No plano do espírito, as sensibilidades são da maior importância, de modo que o que pensas logo será obedecido. É necessário, então, que tenhamos muito controle nos pensamentos, porque eles são reais, e a natureza responde imediatamente à nossa vontade. Para o espírito educado, observem essa colocação, hein? Para o espírito educado, isso é ótimo, mas para o espírito cheio de paixões, é melhor ficar escondido na carne até assimilar e viver a educação espiritual. Nós já conversamos sobre isso, né? Embaixador, bom dia Elcio. Então nós já conversamos sobre isso, né? Bom dia, Angelina, também. Não sei se eu te cumprimentei. Então, nós falamos, né, sobre a necessidade de nós nos educarmos aqui. Nós chegamos até a ver isso no livro de André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, quando ele falava sobre o corpo espiritual após a morte, que ele falava sobre a importância da educação do indivíduo aqui no mundo físico para que ele viva no mundo espiritual de um modo saudável. Porque os vícios que ele alimenta aqui, esses vícios acompanham. Os vícios dos hábitos do cotidiano, os vícios do pensamento, os vícios do comportamento. Então, essa liberdade, nós temos uma grande dificuldade de realizá-la aqui no nosso mundo, mas a gente lembra que toda transformação acontece de um modo gradual. E ele termina aqui esse texto. O ser humano ainda não tem condições de viver bem na área do espírito puro. Ele ainda vive na teoria. Somente depois irá passar para a vivência das realidades espirituais. Esta máxima deve ser meditada e conhecida em todo o mundo. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É por isso que a atmosfera da Terra se encontra cheia de espíritos, esperando assimilar a educação cristã, para depois ingressarem em outra faixa de vida melhor que a atual. E aí também já é um outro ponto importante, que por que nós ficamos aqui presos no mundo de provas e expiações? Porque nós somos espíritos ainda submetidos a provas e expiações. Provas ainda difíceis, expiações ainda de resgates dolorosos. E aí depois, então, quando chegarmos na condição de espíritos regenerados, significa que todas as nossas contas estão pagas. Aí então nós estamos na condição de espíritos relativamente livres. E com essa liberdade nós temos então condições de nos desenvolvermos intelectualmente e moralmente com muito mais liberdade. Porque aqui é assim, né? Nós damos um passo para frente e dois para trás, dentro do campo moral, né? Então a gente faz alguma coisa boa, mas continua preso com duas coisas ruins. Então a gente passa mais tempo resolvendo o problema do que aproveitando a oportunidade. Porque nós não podemos dar um passo além para aproveitar uma oportunidade que se abre se nós estamos ainda com um débito a ser resolvido dentro do campo moral, no campo espiritual. Quando o espírito, então, se torna regenerado, significa que ele pode olhar para trás com tranquilidade e ver que não tem mais débitos com nada e nem com ninguém. É ele por ele mesmo. E aí, então, ele tem essa liberdade de se expressar, liberdade de avançar. E é isso que nós estamos agora, né? Adentrando nesse mundo de regeneração, que ainda se encontra nessa fase inicial de formação, porque nós estamos também adentrando nessa condição de regeneração agora. Nós estamos olhando para trás para ver os problemas, mas já temos a capacidade de olhar para frente e vislumbrar aquilo que nos espera. Mas para a grande maioria, né, ainda olhando para trás, e só consegue olhar para trás. Tanto é assim que quando se chega no mundo espiritual, a preocupação do espírito é sempre aquela do sofrimento que ele vivencia por causa de ações que ele teve aqui no mundo físico. Ele não consegue, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, curtir o plano espiritual. Porque ele chega no plano espiritual já preocupado com o que ele tem que resolver, daquilo que ficou pendente.
E aí então ele começa a desfrutar do mundo espiritual, começa a aproveitar as oportunidades e se desenvolver sem ter ali nada que o prenda ao passado doloroso que ele vivenciou. O Elcio colocou no momento somente o efeito repetitivo para nos auxiliarmos. É aquela fase de adestramento ainda, né? Ou seja, você aprende, você ganha um biscoito quando acerta e você leva ali uma chamada quando você erra. Nós não conseguimos ainda alcançar essa liberdade de pensamento exatamente porque não conseguimos ainda compreender essa realidade. Por isso Miramês fala que nós vivemos ainda na teoria. Porque é muito bacana nós lermos um livro, no livro, por exemplo, como o Livro dos Espíritos, ou mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, quando Kardec apresenta para nós ali o mundo dos espíritos puros. Que são os espíritos puros, os espíritos que vivem a felicidade plena, relativa à criatura. Então é muito fácil nós lermos que existe isso. Mas qual é a distância entre você ler e você viver como espírito puro? É ainda ali uma distância abissal. Se nós podemos colocar ali que os espíritos puros já alcançaram o pós-doutorado e livre docência e tudo mais, nós estamos nos alfabetizando nos primeiros anos do ensino fundamental. Então olha o caminho que tem que ser percorrido entre aquela criança que aprende ali a aritmética básica, a leitura e interpretação de texto básico, para aquele que já alcançou um alto grau de desenvolvimento acadêmico. É assim a distância que existe. E essa é uma forma mais simples de nós ilustrarmos essa imagem, porque até nisso nós temos essa grande dificuldade. Elcio colocou: a pandemia atual e os movimentos que atingem a maioria dos países nos mostram com clareza o joio sendo separado do trigo, com dor. E a gente vê então, né, Elcio, comportamentos, os valores dos indivíduos, né? Então tudo isso começa a se mostrar com mais clareza agora. E os próprios filmes, né, mostram para nós, principalmente os filmes catastróficos, que mostram que é no momento de caos em que você vê realmente a personalidade das pessoas. E aí os filmes geralmente mostram aquele grupo dos bons e aquele grupo dos maus, né? Então geralmente a maldade ela acaba, não a maldade em si, mas o instinto de sobrevivência, em que você deixa os instintos falar por você, ele acaba sendo muito mais presente. E há aqueles que são mais equilibrados, né? Então tem essa diferença de uma situação para outra. Mas seguindo em frente, vamos lá, próxima questão. 966. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos da vida futura? Aí nós já colocamos, né? Por que essas ideias tão grosseiras? Porque nós procuramos levar para o mundo espiritual a realidade que existe aqui no mundo físico. E não o contrário, né? Então a gente quer transformar o mundo espiritual na nossa casa de veraneio, que tenha tudo aquilo que a gente quer. Mas diz para nós aqui os espíritos: inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se lhe tenha ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance, coisa que nós acabamos de falar, né? Por isso foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. Então, como nós procuramos interpretar o mundo espiritual a partir da nossa visão, nós criamos, na verdade, uma outra realidade. Mas criamos uma realidade com as mesmas imagens, com os mesmos elementos, em que felicidade no mundo espiritual e infelicidade no mundo espiritual trazem os mesmos elementos da felicidade e infelicidade aqui no mundo físico. Lembremos mais uma vez o que é felicidade para nós. Se você ganhar na loteria, você vai ser uma pessoa feliz? Na nossa interpretação, sim. Porque nós vamos resolver uma série de problemas, com certeza criaremos outros, mas pelo menos aquilo que nos atinge nesse momento será resolvido com esse prêmio de loteria.
Até mais bonito a gente fica, né, Hermes, quando a gente ganha na loteria. Então, quer dizer, a gente cria no mundo espiritual essa imagem, que você vai para o mundo espiritual e você vai desfrutar desses prazeres, de facilidades, de uma liberdade que você não tem, que você acha que tem. Então você pode fazer o que você quiser para sentir prazer, se envolver com quem você quiser, da forma que você quiser, e na verdade não é assim. Miramês, vamos a ele. O Hermes vai ficar irresistível se ele ganhar na loteria. Ideias absurdas é o texto aqui para nós de Miramês. O homem, por vezes, faz absurda ideia das coisas que não tem capacidade de compreender. Falta-lhe capacidade de sentir a realidade espiritual. Então, ele cria imagens grosseiras de acordo com a sua capacidade de entendimento. É aquela história que a gente pensa, né? Uma criança, o que é o paraíso para uma criança? É ele entrar numa loja de brinquedos, entrar numa loja de doces, entrar numa loja ali que tenha o que ele gosta. Isso para ele é felicidade. E para o adulto, aí então nós entramos nos prazeres, né, mais carnais, nos prazeres mais grosseiros, mas são os prazeres. E no mundo espiritual? Será que nós conseguimos de uma hora para outra nos desprendermos dessas sensações que para nós são prazerosas? Eu não falo necessariamente de um prazer destrutivo. Nós temos, por exemplo, o prazer das atividades que nós fazemos, o prazer dos relacionamentos sinceros, e aí você vai para o mundo espiritual acreditando que esses mesmos relacionamentos vão se estender de um lado para outro. Mas ele continua aqui. É a inteligência que ainda não cresceu, que por lhe faltar tempo para tal progresso. No entanto, o tempo assegura que no porvir será diferente, assim como o foi para os que se encontram na dianteira. A comunicação humana é incompleta para traduzir as coisas espirituais. A humanidade passa por fases difíceis, capazes de levá-la ao delírio com grandes esperanças. É hora decisiva da escolha dos caminhos a percorrer. Nesse trecho ele fala, que quando nós vivemos com todas essas turbulências, com todo esse caos que vive o mundo material, com pandemias, com guerras, com crises, com preconceitos, com violência e tudo mais, a gente começa então a fantasiar um paraíso onde não tenha nada disso. Só que em vez de nós imaginarmos um lugar que não tenha nada disso, nós tiramos aquilo que é ruim e colocamos aquilo que na nossa concepção é bom. E aí então a gente começa a colocar, claro, sempre aquilo que para nós ainda é constituído de prazeres vulgares. À medida que o homem se instrui e se educa, ele vai tendo uma percepção mais avançada acerca das coisas espirituais, passando a vivê-las, encontrando nos seus próprios recursos maior discernimento. A teoria em tudo vem primeiro, para depois vir a vivência. Não é assim? Então primeiro nós desenvolvemos o nosso lado intelectual, para depois vivemos o nosso lado moral. Ou seja, eu posso entender, por exemplo, o que é a caridade, o que é o amor, o que é a felicidade, em frases, em poesias, em músicas, em filmes, onde eu intelectualmente interpreto aquilo. Mas eu consigo viver aquilo? A vivência depende de experiência, depende de você realmente vivenciar essa transformação. Teoricamente, é apenas você viver distante, você assistir à felicidade e não viver a felicidade. A Ana Mônica colocou, parece que ele está falando do mundo no momento atual da humanidade. Pois é, essa atualidade que ele colocou aqui de 10 anos, de 5 anos, não sei quando foi publicado aqui o livro, mas a gente coloca isso como se fosse agora, Mudam os elementos, porque se nós voltarmos 10 anos no tempo, nós vamos encontrar ali outros tipos de conflitos e problemas. Tira o vírus e coloca uma questão política, tira um vírus e coloca bombas caindo, coloca ali uma guerra civil, uma crise econômica. Basta a gente apenas trocar os elementos, o efeito acaba sendo o mesmo. O Hermes colocou, eu diria que o ser humano adulto ainda não descobriu o que é melhor, pois a cada momento sempre vai aparecer algo melhor ainda, mas tudo dentro do mesmo nível,
Ele sempre vai buscar aquele mesmo prazer. O que ele vai fazer é trazer prazeres mais sofisticados, porque na verdade ele, com o seu intelecto mais desenvolvido, ele muda a forma de viver aquele prazer, mas o prazer é o mesmo. Observemos isso. Se nós falarmos, por exemplo, em termos de alimentação, a alimentação sempre foi prazerosa. Na verdade, a natureza, a própria natureza, fez com que o prazer, né, a alimentação trouxesse esse prazer. Por isso, então, nós nos alimentamos. Só que aí vem a glutamia, os vícios, né, aquela saúde que vai sendo debilitada com o tempo pelo fato de nós não nos alimentarmos adequadamente. E aí o tempo passa, o que acontece? A indústria alimentícia começa a produzir alimentos mais sofisticados, com valores agregados e tudo mais, e o efeito acaba sendo o mesmo. Quando nós colocamos assim, olha, eu virei vegetariano, o fato de ser vegetariano não quer dizer que ele coma saudável. Ele pode ser guloso do mesmo jeito, ele pode morrer de infarto do mesmo jeito, pelo fato dele comer coisas mais sofisticadas. Ele vai ao supermercado, encontra ali nas prateleiras, né, aqueles tipos de produtos que, se voltar 50 anos no tempo, impressionaria qualquer habitante aqui do nosso planeta. E na verdade é a mesma coisa. Vamos em frente aqui para o nosso texto. Diz aqui ainda para nós. A comunicação aqui que ele colocou para nós ainda incompleta. A humanidade passa por fases difíceis e tudo mais, né? À medida que o homem se instrui e se educa, ele vai tendo uma percepção mais avançada acerca das coisas espirituais. Aqui eu já li também. Tá. Passando a vivê-las, encontrando nos seus próprios recursos maior discernimento. A teoria em tudo vem primeiro para depois vir a vivência. Parei aqui. Vamos notar que os grandes missionários que estiveram na Terra, sem esquecer o maior que foi Jesus, passando a dar exemplos enobrecidos para a humanidade, sofreram as consequências das suas atividades de amor, e mesmo os que os acompanharam, na hora difícil fugiram. Aí, a personalidade divina sempre sustenta sozinha seus nobres ideais. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Então, deixando-o, todos fugiram. Aqui um trechinho do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 46 a 50. Na hora do testemunho, somente tu deves ficar de pé diante dos teus ideais de nobreza, para que no amanhã a tua coragem, no bem, fique como exemplo de luz. As ideias absurdas deverão ceder lugar a pensamentos de esperança, que sempre os missionários nos deixaram, escrevendo com a própria vida, usando a tinta do próprio sangue. Olha só que expressão forte essa, né? E isso mostra essa realidade, né? Porque esses missionários que viveram entre nós aqui sempre tiveram dificuldade de lidar com a humanidade. Porque ao mesmo tempo que eles falam de amor e caridade, a humanidade fala de paixão e egoísmo. Então ele tentava mudar alguma coisa, a humanidade seguia num outro rumo. Mas mesmo assim, por isso eles eram missionários, eles não vieram a passeio. Eles não vieram desfrutar da condição de elevação que eles alcançaram num ambiente onde todos ainda estão em desequilíbrio. A missão é exatamente trazer essa elevação no meio desse ambiente de desequilíbrio. E esses missionários trabalharam arduamente, né? Muita paciência, né? O tempo, juntamente com o progresso, vai nos mostrar o quanto vale o esforço próprio para a autoeducação dos sentimentos. Tudo, no entanto, tem um preço bastante elevado e sacrifícios incomuns, porque deste modo desabrocharão os talentos do coração no sentido de que a consciência se tranquilize, tornando-se fonte de paz. O meio em que vives dar-te-á muitas lições de bem ou mal. Contudo, deves te preparar para seguir teu caminho com os próprios pés. Devemos estimular nos corações a fé, pois ela é realmente a essência espiritual da luz no coração em Cristo. Ninguém esconde o que é. Deus lê os nossos sentimentos
lê nos nossos sentimentos tudo aquilo que eles queiram manifestar, bem antes de se tornarem realidade. Aqui também é uma colocação bastante interessante, né? Nós primeiro idealizamos, sentimos e realizamos. Não, primeiro nós sentimos, idealizamos e depois realizamos. Então, quando nós começamos a sentir alguma coisa, já existe a projeção na nossa mente de tudo o que vai acontecer antes mesmo que a gente se dê conta. Porque o que a gente vai organizar na nossa mente, na verdade, é intelectualmente de que forma que as coisas vão acontecer. Mas as sensações começam a brotar, porque nós somos estimulados com tudo aquilo que existe à nossa volta, na sensualidade, na raiva, na curiosidade, no medo, na alegria. Tudo isso é de uma forma tão rápida, tão instantânea, que nós não conseguimos processar. Então, se nós somos muito impulsivos, exatamente esse o sentido dessa expressão, você age com impulsividade. Você sente e na hora você realiza. Você não passa pela idealização. Porque a idealização te dá a capacidade de você racionalizar esse sentimento. O que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? Qual vai ser a consequência disso? Se eu sou impulsivo, eu salto essa etapa. Eu sinto e faço. E aí depois vem, geralmente, né, acompanhado de uma tragédia ou de um resultado negativo e, consequentemente, depois com a necessidade de reparação. Então, o equilíbrio e maturidade que nós alcançamos vem exatamente isso. Quando você começa a educar os sentimentos, desde a sua origem, esse sentimento já nasce nobre, já nasce equilibrado. Não é aquele pensamento instintivo, podemos dizer até selvagem, mas é aquele sentimento educado, porque você olha alguma coisa, por exemplo, vamos pegar alguma coisa bem simples. Você tem ali um prato de comida. Aquela comida que é saborosa. Para aquele indivíduo que não racionaliza esse sentimento, ele começa a salivar, ele se senta à mesa e come aquilo que ele quer. Mas ele não se preocupa com consequência, ele não quer saber se vai fazer mal ou não, parece que nunca comeu na vida e tudo mais. Se você é uma pessoa que tem os sentimentos educados, você vai olhar para aquele prato e a primeira coisa que vai se perguntar é: será que isso vai fazer bem para mim? E, naturalmente, nós que ainda vivemos nessa faixa evolutiva e com esses instintos ainda primitivos, a gente vai dizer, né, que coisa mais chata você estar diante de alguma coisa que você gosta e você tem que pensar se vai fazer bem ou não. Eu não quero pensar nada, eu quero entrar de cabeça naquele prato e me divertir. E assim acontece com todas as sensações. Qual é a característica do nosso entretenimento? As pessoas se juntam, as pessoas brincam, se divertem, consomem substâncias e tudo mais. O importante é você viver o momento e ir para casa. Afinal de contas, a vida é muito curta. Para aquele que já tem educação do sentimento, ele vai dizer: mas peraí, mas para que eu vou fazer isso? O que isso vai me trazer realmente de positivo? E é por isso que esses missionários, pelo fato de já terem esses valores desenvolvidos, são considerados, entre aspas, muito caretas. Você acha que eu quero viver igual missionário, sem curtir nada da vida? Mas o fato deles terem os sentimentos educados não quer dizer que eles não vivam prazeres. Eles apenas são seletivos. E nós não. Nós somos impulsivos. Nós queremos viver aquilo que aparece. E aqueles que trazem educação do sentimento fazem ponderações. Mas para que eu vou fazer isso? Não, mas isso é legal, porque isso vai te fazer feliz, vai te deixar alegre naquele momento. Mas eu estou alegre agora. Não, mas aquela alegria é diferente. Não, mas aquilo não me interessa. Nossa, mas como você é careta, como você é chato, você não gosta disso. Então, ou seja, quando você começa a mudar a característica dos prazeres, nós percebemos que a tendência, conforme o espírito se eleva espiritualmente, a tendência é ele se distanciar cada vez mais dessa realidade que nós vivemos, que para nós é uma coisa normal. Mas que para esses espíritos já não é mais o suficiente, porque ele percebe como isso é efêmero, ou seja, como isso é temporário. Isso acontece naquele momento e depois você não vive mais isso. Exato, Hermes, cada um tem o seu prazer. A diferença é qual é a qualidade desse prazer. Como nós ainda não compreendemos como é a vida no plano espiritual,
para esses espíritos que já estão numa condição de equilíbrio, eu não vou nem colocar no plano espiritual elevado. Eu vou colocar na mesma faixa que nós estamos, mas para aqueles espíritos que estão em equilíbrio. Também vivem seus prazeres, mas é muito diferente. Para ele acaba se tornando muito mais saudável, porque ele se sente mais equilibrado, mais fortalecido. Então nós temos que buscar, através, né, das experiências que nós vamos vivenciando, aquilo que para nós nos traz realmente essa sensação de satisfação. Namone colocou, a mudança é muito difícil mesmo. Nós não gostamos de mudança, né? E esse é um grande problema, Namone, porque a gente lembra que nós estudamos sobre paixões, aqui mesmo no Livro dos Espíritos. E estudando essas paixões, ele falava também sobre os vícios. Porque a gente lembra que a distância entre o prazer e o vício é uma distância muito pequena. A distância, né, ou a diferença de um para outro, é que o vício é aquela vivência daquele prazer de uma forma contínua e desequilibrada. E você não consegue mais se desprender dele. Mas os espíritos disseram, né, que não há nenhum tipo de arrastamento irresistível. Só que realmente é algo muito difícil. Quando esse prazer se torna vício, o espírito sofre, porque por mais que ele queira satisfazer aquela necessidade, ele nunca vai alcançar aquilo que realmente ele quer. Elcio colocou, né, o melhor é que estamos aqui no planeta Terra para modificarmos os nossos atos, né? E essa mudança de atos, ela depende muito do esclarecimento de cada um, né, Elcio? Porque infelizmente a mudança, ela acontece para nós de um modo geral, né? Ela acontece com o sofrimento. Você só muda aquilo que te faz sofrer. E muitas vezes a gente vê muito isso, né, em grupos de dependentes químicos, pessoas que trazem dependências diversas. Ele tem que chegar no fundo do poço para poder mudar. E isso é muito triste, porque o tempo que o espírito leva para cair, para chegar no fundo do poço, para depois se levantar, é um tempo muito grande. E se todos nós temos por objetivo esse crescimento espiritual, o tempo que nós desperdiçamos nesse processo de queda e de reerguimento é um tempo preciosíssimo. E a gente lembra a irmã Sidufo, espírito, que ela diz para nós, né, que o pior sofrimento, a maior angústia que um espírito vive é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. Para nós estamos vivendo um dia depois do outro, não faz muita diferença. Mas depois, quando você cai na realidade espiritual e você faz uma leitura da trajetória que você percorreu até aquele momento, você diz, né, olha quanto tempo eu perdi vivendo preso nessas ilusões. Vamos aqui para o nosso texto de volta. Continua assim dizendo para nós. Falava então sobre os missionários, né, escrevendo com a própria vida, usando a tinta do próprio sangue. O tempo, juntamente com o progresso, vai nos mostrar o quanto vale o esforço próprio para a autoeducação dos sentimentos. Ou seja, que valorizar o tempo e valorizar o esforço, né? Tudo, no entanto, tem um preço bastante elevado e sacrifícios incomuns. Porque, deste modo, desabrocharão essa que eu já li, né? Não, aqui embaixo agora. Devemos estimular nos corações a fé, pois ela é realmente a essência espiritual da luz do coração em Cristo. Ninguém esconde o que é. Deus lê nos nossos sentimentos tudo aquilo que eles queiram manifestar, bem antes de se tornarem realidade. Era aqui que eu parei, né? Então, se já sabemos disso, olha só, né? Ele chama atenção. Se nós já sabemos disso, e nós já sabemos, ninguém pode dizer que não sabe disso, né? Talvez a gente não saiba viver, mas ninguém pode dizer agora que é completamente ignorante e não sabia que as coisas seriam assim. Então, se já sabemos disso, modifiquemos nossos pensamentos, palavras e obras, para não nos envergonharmos diante do Senhor. Assim as nossas ideias de paixões se tornarão pensamentos de amor, secundando a nossa boa vontade para o bem, sem barreiras, e o amor sem condições. E aí, mais uma vez, evoco aquela minha frase que eu adoro: disciplina é liberdade.
E aí complementando, né, compaixão é fortaleza. Carol diz para nós, né, se já passamos por isso vivos, imagina depois, estou com 40 e já olho para trás e me arrependo, né? Mas aí a gente lembra, né, Carol, que aquilo que Chico fala, né? Ninguém pode voltar para trás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim, né? Então, o espírito, quando ele consegue se reabilitar dentro desse campo moral, ele olha para trás sem constrangimento. Ele diz assim, olha, eu vivi aquilo mesmo, naquela época eu não estava bem, naquela época eu não me encontrava equilibrado, não me encontrava desenvolvido, mas agora é diferente. Agora, quando o espírito ainda vivencia essas culpas, essas dores e tudo mais, ele se vê no meio daquelas dificuldades e é muito difícil para ele realmente sair dessa condição. Então vem o arrependimento, vem as dores, né? Mas nada que o tempo não resolva, né? Somado com esforços contínuos de cada um de nós. Próxima questão, vamos lá. 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Bom, a gente fala bastante, né, sobre os espíritos que alcançam esse estado de equilíbrio, esse estado de felicidade, né, mas o que é exatamente essa felicidade? O que significa exatamente isso? Em conhecer todas as coisas. Então, olha só, a felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas. Não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Aí nós lembramos, né, que nós temos ali vários graus de felicidade, né, desde a felicidade pura até aquele que tem uma felicidade relativa. Porque para nós a felicidade ela vai sendo construída. Quando nós conseguimos nos livrar de um determinado sofrimento que traz para nós uma dor potencializada, para nós já é uma conquista. Então é sempre uma conquista depois da outra, até chegarmos nessa conquista suprema para as criaturas. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles, e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Então, vimos aqui, né, que só o fato de nós nos livrarmos dessas mazelas da alma, né, se a gente pode dizer assim, já é para nós um estado de satisfação. Porque nós lembramos, né, que nós temos aqueles 3 estágios de evolução, né? Primeiro nós vivemos de uma forma primitiva, de uma forma instintiva, depois de uma forma racional e depois de uma forma puramente sentimental. Então, nós vivemos agora saindo daquilo que é primitivo, instintivo, entrando no que é racional. Mas nós ficamos oscilando entre um e outro, porque nós já conseguimos racionalizar as nossas ações, nós conseguimos já fazer uma deliberação sobre aquilo que para nós é bom e aquilo que não é. A dificuldade que nós enfrentamos é na coragem para poder não realizar alguma coisa. Ou na vontade, né, na coragem, na vontade, na determinação. Porque nós vemos as coisas diante de nós, nós sabemos como as coisas são. Você olha assim e fala assim, olha, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Aí eu posso dizer, mas mesmo assim eu quero. Ou eu posso dizer, então eu vou evitar.
Como geralmente aquilo que nós queremos, né, aquilo que a gente quer, traz para nós um tipo de prazer, abrir mão desse prazer para nós continua sendo um sacrifício. E nem todo mundo está disposto a fazer esse sacrifício. Por isso que para nós a felicidade ela depende inicialmente de um sacrifício. Podemos dizer, fazendo uma comparação e aproveitando o momento atual da nossa tecnologia, nós vimos ali o SpaceX avançando em direção à estação espacial. Quando se estuda sobre a astronáutica, e nós vemos como é que funcionam os foguetes. Então, a parte mais difícil para um foguete é quando ele sai do chão. É onde ele tem ali aquela carga máxima, é quando ele tem ali aquele corpo naquele estado inerte, e ele precisa quebrar essa inércia e sair daquele ponto onde a gravidade é mais fácil, a mais difícil. Então ele tem que ter ali realmente uma propulsão muito forte naquele primeiro estágio, para que ele possa sair até uma determinada altura e depois dali dar uma continuidade. Então são vários os estágios que esse foguete vai superando para poder chegar no seu objetivo. A mesma coisa acontece para nós dentro do campo moral. Esse primeiro estágio para nós, que é você abrir mão daquilo que é prazeroso, é muito difícil. Porque você vai dizer, eu não devo, mas você vai dizer, mas eu quero. Então é exatamente, Didima, pensamento e vontade. Então, quer dizer, essa vontade inicial ela tem que ser realmente muito forte, para que a gente abra a mão daquilo tudo que existe de prazeroso para nós, mas é um prazer destrutivo, porque nós não conseguimos ainda sublimar esse prazer, para fazer com que esse prazer nos leve, vai com Deus, embaixador, nos leve à felicidade. Porque você tem o prazer que conduz à felicidade, e você tem o prazer que conduz à infelicidade. Qual a diferença entre os dois? É o nosso discernimento que vai dizer, isso que você está fazendo, você vai se arrepender depois? Isso que você está fazendo, você vai se sentir constrangido se você se expor diante das pessoas que você ama, das pessoas que você conhece? Isso vai te trazer algum tipo de preocupação? Se a resposta for positiva, então não faça. E aí então vem a dificuldade. Eu sei que eu não devo, mas eu não sei se eu consigo. Porque depois que nós passamos desse estágio mais difícil, esse primeiro estágio de sairmos do chão, de sairmos desses prazeres inferiores, os demais ficam mais fáceis, porque nós já estamos embalados. Nós já temos consciência do nosso objetivo, nós já temos consciência daquilo que para nós vai ser positivo ou negativo, nós já sabemos o que queremos em nosso benefício. E aí depois que nós saímos dessa parte difícil, o resto é apenas ali pequenas conquistas que vão se somando para chegar naquele objetivo maior. Para finalizarmos então, eu vou ler rapidamente aqui Miramês sobre em que consiste a felicidade dos bons. Diz aqui para nós: a felicidade dos bons espíritos. Pois é, André, é porque é assim, você tem que compreender o objetivo. Você se lembra que nós conversamos uma vez, que eu dizia que é muito difícil você tentar ser feliz se você não sabe como fazer. Então você vai agindo impulsivamente, você vai na tentativa de erro e acerto. Quando você começa a despertar sua consciência e entendendo que você é um espírito imortal, que você é um espírito que tende a essa evolução, que você tem referências importantes que você deve seguir, que você tem que pensar naquela lei que rege a nossa existência aqui no mundo físico, que é a lei de causa e efeito. Quando você tem consciência de tudo isso, já não é tão difícil. Eu ia colocar isso agora, Flávio. Pensamentos aqui conectados. Não há ventos bons para quem não sabe que porto chegar, para quem não sabe para onde ir. Quando você sabe para onde ir, quando você tem aquele porto, você diz assim, esse é o meu objetivo, fica tudo muito mais fácil. Nesse caso nós temos, como por exemplo, essa filosofia que nós adotamos, não a doutrina espírita com o seu conteúdo intelectual, mas nós falamos com relação à filosofia
de vida que nós adotamos dentro da doutrina espírita, que significa viver isso no seu dia a dia. Quando você tem essa vivência, essa disposição, essa vontade, mesmo que você erre, porque embora esse vento vá te levar para esse objetivo, muitas vezes no meio desse caminho você vai encontrar ondas fortes, você vai encontrar ventos contra, você vai sofrer tempestades, mas você não vai perder sua referência. A sua bússola continua te apontando para aquela direção. Agora imagine alguém que está num barco, com a bússola rodando e que não aponta direção nenhuma. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma médica amiga, que eu falava para ela assim, me parece que às vezes é difícil a gente encontrar isso, que tem pessoas que parecem um barco que está à deriva, que não sabe para onde ir. E a resposta que ela me deu foi assim, mas o importante é que o barco não afundou. Então para ela é só encontrar a direção. O problema é quando o barco afunda, porque aí ela se afoga. Então para a maioria nós vemos assim as pessoas desorientadas, porque o nosso mundo hoje, apesar de estar assim um tanto caótico, como nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão simplesmente desorientadas. Basta você apresentar uma orientação. Essa orientação já foi apresentada. Nós temos aí grandes missionários, o maior dos missionários, Jesus, trazendo o seu evangelho, lembrando, né, que não é o fato de Jesus ser uma referência religiosa, mas é o fato da filosofia que ele apresentou. Se essa filosofia começar a ser assimilada pelo nosso mundo, nós teremos uma mudança rápida e significativa aqui no nosso planeta. Mas infelizmente ele é visto apenas como uma referência religiosa. Ou seja, seguem Jesus, mas não vivem os seus ensinamentos. Seguem no sentido de um culto religioso, de uma adoração. Mas ninguém entendeu a sua mensagem. Quando fala, ama teu próximo como a ti mesmo, nós encontramos os países cristãos, em especial aqui do Ocidente, vivendo egoisticamente, cada um vivendo do seu interesse. Mas e o amor ao próximo que foi ensinado? O amor ao próximo só é bom dentro da igreja? Só é bom quando ele está nos textos religiosos e no seu cotidiano. Então, quando nós assimilarmos essa lição, aí sim as coisas vão ser diferentes. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, eu e Elê Miramês aqui, mas eu deixo para a gente ler no nosso próximo encontro, porque saber sobre a felicidade dos bons vale a pena. Então eu deixo esse texto pendente. Na próxima quinta-feira a gente vai fazer de novo, então, rapidamente a leitura dessa questão que eu li hoje, e a gente então complementa com a leitura do texto, para conhecer um pouquinho mais sobre isso, né? Foi bacana, né? Foi bem leve hoje o estudo, né? Mas esse é a nossa proposta, então. Lembrando mais uma vez, nós paramos aqui na questão 967. Então, peguemos, né, todo o aprendizado que nós temos, né? Quando eu falo para vocês que nós temos horas de voo significativas, né? Porque se nós falarmos assim, quantas palestras nós já ouvimos, não pensemos mais em quantidade, nós pensemos assim, quantas horas de palestra você já tem na vida? Quantas horas de leitura você já tem na vida? Quantas horas de estudos você já tem na vida? Se nós formos somar tudo isso, nós já temos uma vida vivida somente somando as horas de estudos e aprendizados que nós já tivemos. Então nós já temos uma bagagem.